Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo da obra O Despertar do Espírito, de Joana de Anjos, hoje com um capítulo muito importante, né? Um tema que é um desafio para todos nós, né? Enquanto espírito na nossa jornada evolutiva, que é trabalhar a energia sexual. Ela vem trazendo aqui, né, o título do capítulo, a sublimação da função sexual. É uma proposta que ela traz de educação da energia e que ela vai tecendo ali os comentários ao longo do capítulo, mostrando da importância que é para a saúde emocional esse contato com a nossa energia sexual, com a nossa força sexual nesse sentido, direcionando-a como um grande potencial criativo. E ela abre fazendo uma avaliação até histórica de como nós, em termos coletivos, viemos nos relacionando com essa função de maneira muito patológica e disfuncional em muitos aspectos da nossa história, mas chegando num ápice, agora num momento de transição, né, onde há uma saturação do desgaste dessa energia, para um ponto que vamos retomar até um certo romantismo, diz ela, né, até uma ideia mais afetiva, direcionando-a para valores espirituais. A Joana ela começa falando da função instintiva da energia sexual. Tá? Ela tem essa meta. O instinto, ele é uma repetição sucessiva de tentativas de manter a vida e que foi incorporada pelo subconsciente como uma das melhores tentativas de sucesso para garantir a reencarnação. Isso se aplica à alimentação, vai se aplicar aos esquemas de luta e fuga nos animais, e vai se aplicar também à questão reprodutora. A meta do instinto é garantir a vida física, né? Tanto que nós não vemos em nenhum momento os animais burlando essa realidade em níveis psicológicos como nós fazemos com a questão do suicídio na psicologia humana. Nós não temos casos de suicídio animal, né? Toda a psicologia do animal, em termos instintivos, é garantir de todas as formas que o corpo físico fique intacto ali para prolongar essa encarnação o máximo possível. Essa energia ela cai também na energia sexual e vai levar essa procriação, onde no animal encontra picos hormonais, né, no qual ela está bastante dedicada a gerar essa vida física para prolongar as encarnações, onde em algum momento ali nós vamos ter os animais de transição, né, que o Emmanuel até traz em algumas obras dele, que, se não me engano, o cavalo, o gato, o cachorro, são animais onde já começamos a poder falar de uma possível encarnação ali transitando para uma encarnação humana. Nesse sentido, quando a sexualidade ou o instinto, a energia sexual está vivendo somente no instinto, é para garantir essa vida física. Quando esse substrato biológico se afrouxa, surge a psicologia humana e essa sexualidade ela vai começar a ganhar outras tintas. Ela vai começar a ganhar uma outra realidade. E aí que começa, ao mesmo tempo, um campo de prazer e de gozo, porque, assim como a alimentação, eu posso comer não porque eu tenho necessariamente fome, mas para satisfazer, para ser premiado por um gozo. E isso é super importante para a nossa evolução, porque isso vai se dar em várias áreas, mas agora eu posso me alimentar para ter um prazer simplesmente do sabor, sem necessariamente ter a fome, né? Então, isso começa a acontecer quando abre a psicologia que se liberta do instinto. E aí que começa, ao mesmo tempo, uma grande capacidade criativa que vai ser premiada em níveis psicológicos de satisfação, mas que pode também nos conduzir a estados psicopatológicos gravíssimos se nós não educarmos essa energia. Então, nesse processo, né, de sair desse instinto que você falou, né, de tomar posse do psicológico, né, e entra dentro do prazer, do gozo, nós estamos dentro do processo evolutivo, né? O Espiritismo coloca também essas etapas do processo evolutivo que nós estamos, saindo das trevas para a luz, e é um processo difícil, né? É um processo doloroso, é de aprendizado, de erro, onde depois nós vamos falar isso, o auto-perdão, a paciência conosco mesmo é muito importante, né? Mas hoje, as abordagens que o Daniel fez são muito importantes,
porque servem para nós, de base para nós enfrentarmos essa questão. Nós entendemos como é que funciona esse processo de sublimação, a proposta da nossa mentora, e entender essa questão da evolução nossa ao longo das encarnações, que é um diferencial que nós temos, que a cada encarnação nós vamos tendo as oportunidades de fazer as correções de rota, de rumo, e aos poucos irmos entendendo como é que funciona. Enquanto o Daniel estava falando aqui, eu estava pensando, né? Talvez há 30 anos atrás, 40 anos atrás, antes da psicologia transpessoal, talvez nós não conseguimos fazer essa abordagem, até mesmo no meio espírita, dessa forma, né? Talvez no meio espírita, pelas dificuldades de abordar uma situação dessa. Mas à medida que nós vamos entendendo essa questão do instinto, que depois vai sendo transformado no aspecto inteligente, psicológico, emocional, comportamental do espírito em evolução, nos traz essa porta aberta para nós finalmente entendermos que função é essa e qual a melhor forma de utilizá-la, diferente do passado, onde nós, infelizmente, abusamos dessa função, e talvez até nessa encarnação, e trazemos aí algumas questões que mais à frente ela vai abordar, o Daniel vai puxar para nós. Só isso aí, Daniel, por enquanto. Muito sábia, né, essa colocação do Marcos, que nós estamos nos libertando, né, dessa hipocrisia, desse puritanismo, né, ou mesmo como a própria Joana traz, né, dos excessos do passado, como o Marco trouxe, nos permitindo falar a partir de um lugar de lucidez sobre esse tema da sexualidade, no caso da sublimação aqui, como a Joana traz, o que já é uma grande vitória, né? Num contexto social e religioso, nós podemos olhar para essa função a partir de uma perspectiva psicológica profunda. A Joana vem trazendo, né, que quando o indivíduo, fazendo o trânsito do animal para o humano, né, para a estrutura humana, quando ele sai e abre essa psicologia que vai premiar o indivíduo, não só mais no nível biológico, porque a natureza ela tem uma sabedoria. Quando ela percebe que aquela função ela vai ter uma participação proeminente na manutenção da vida, ela tende a premiar aquela função. Por exemplo, eu como e sinto prazer em comer, né? Eu pratico a sexualidade, eu tenho gozo, não só físico, mas também psicológico, praticando aquela atividade ou dando vazão àquele instinto. Nesse sentido, a sabedoria da natureza, ela premia com esse êxtase as funções que são importantes para motivar o indivíduo a viver aquilo, para que ele busque realmente aquilo. É uma sabedoria da natureza quando faz. Quando a gente se liberta da realidade instintiva, a Joana vai dizer que nós entramos numa lógica monomaníaca do prazer. Fica uma compulsão. O indivíduo abre, que são as primeiras experiências que vão gerar marcas profundas no campo da sexualidade. É quando nós olhamos para trás e nós vemos ali, em todas aquelas vivências do passado, onde nós tínhamos nos símbolos dos grandes imperadores totalmente perturbados no campo da sexualidade, com relações incestuosas, praticando a sexualidade em grupo, nos grandes salões, as perturbações do Império Romano. Então, nós vamos ver ali grandes núcleos de perturbação sexual caracterizando essa fase dessa experiência psicológica que ainda está muito próxima do animal, mas já tem uma psicologia monomaníaca do prazer, como a Joana traz. Isso vai corromper a função, né? Vai gerar marcas, clichês introjetados no nível do perispírito, que vão voltar perturbadores, cheios de culpas, né, para a nossa psicologia. Então, quando ela começa a fazer essa avaliação, ela começa a avaliar essa energia sexual no nível coletivo, que a primeira fase, essa fase corruptora, degradante, monomaníaca do prazer, onde logo depois a gente vai caminhando para a realidade medieval, onde a igreja teve um papel fundamental de perturbação desse nível da sexualidade, quando ela começa a trazer a ideia de pecado, para que possamos olhar, a partir da consciência egóica, essa função como pecaminosa e imunda. Ela até coloca isso no texto.
nessa função onde filosofias, não só nesse período medieval, mas filosofias e questões religiosas começaram a posicionar a sexualidade a partir dessa lógica pecaminosa e imunda. Como é que tu vê esse processo, Marco, no sentido coletivo e religioso? À medida que você estava falando, eu estava fazendo uma viagem na minha mente aqui, né? Vendo como é importante esse estudo, essa abordagem, porque nós vamos fazendo um overview sobre a nossa evolução sexual, né? Como nós vivemos a sexualidade, passando ali pela questão dos gregos, romanos, que você falou, dessas posturas sexuais que nós tivemos, todos nós estávamos lá, vivemos esses períodos, e que depois, subitamente, tudo isso é reprimido pela igreja, né? Nós vamos de um extremo para o outro extremo, né? Quer dizer, nós vivemos uma situação e passamos para outra. E nesse processo, é sempre bom lembrar, nós não podemos esquecer, que você falou que fica inscrito, né? Esculpido no perispírito. Os clichês estão ali. É sempre bom lembrar que nesse processo da questão sexual, nós temos os nossos amigos do passado que lá estão ainda, né? Vivendo aquelas energias e que são trazidos para nós nessa encarnação para nos ajudar e nós ajudarmos eles a modificarem a sua proposta. Então, nós estamos vivendo um momento em que você chegou até onde a igreja reprimiu e isso trouxe sérios problemas. A Inquisição era marcadamente sexual, né? A Inquisição, os sacerdotes, as sacerdotisas, as freiras, as madres, os bispos, os padres, os cardeais, usavam aquela violência, o poder junto com o sexo, né, para estuprar e fazer tudo o que eles faziam. Quer dizer, era um encontro, e isso deixou marcas, e não faz muito tempo. É comum nas reuniões mediúnicas nós temos a presença desses espíritos que ainda estão presos àquele passado. Então, por isso que é importante nós entendermos esse processo, e eu estou falando isso para nós entendermos o processo histórico de evolução do uso da energia sexual, que passa por uma liberação lá atrás em Roma e Grécia, e depois é subitamente reprimido, e agora eu imagino que o Daniel vai entrar depois no renascentismo, que vai desembocar depois na revolução sexual, liberação sexual, etc. Tudo isso nós estamos vivendo. Então, nós estamos tendo hoje a oportunidade de buscar essa lucidez com o estudo que nós estamos fazendo hoje. Isso, o Marco complementando, né, mostra esse movimento coletivo de uso dessa libido de maneira muito irresponsável. Alguns historiadores falam, né, que no período de Lutero haviam prostíbulos dedicados somente a sacerdotes. Só sacerdotes podiam entrar naqueles locais, né? O que, de alguma forma, tinha uma vazão da sexualidade, mas de uma maneira muito instintiva, sem essa conexão, demonstrando que, na realidade, havia uma persona, né? Onde o sexo era dissociado da experiência religiosa como se não pudesse ser vivido, ele tinha que ser vivido como algo sombrio e escondido. Então, dentro dessa realidade, nós ficamos sob o tacão dessa sexualidade, como a Joana traz nessa linguagem imunda e pecaminosa do pecado, durante aí 1.600 anos que o Emmanuel traz no Evolução em Dois Mundos, né? No Caminho da Luz, ele vai dizer que o impacto da Inquisição para nós foi de 1.600 anos de atraso, e isso abarcou a questão sexual, né? Isso teve um impacto direto na questão sexual. A igreja, de alguma forma, diante daquelas atitudes, não só no campo científico, ela trouxe profundas cicatrizes para a psicologia coletiva e individual. A partir daquilo, né, quando ocorre o renascimento, a partir da quebra dessa ditadura do dogma trazida pela igreja, começam a ocorrer uma série de revoluções, tanto no campo do pensamento, das filosofias, e também começam a acontecer as revoluções culturais nesse sentido, onde nós começamos a avançar no campo científico, e a Joana vai dizer que começam a se instalar novamente na tentativa de se libertar dessa castração, dessa religião que pintou essa imagem castradora. Nós começamos a caminhar para uma liberação sexual irresponsável, que aí é sempre um rebote, né? É um movimento pendular. Vai caminhando para esse excesso.
o indivíduo percebe uma falência da proposta religiosa, segundo ela traz, né? Uma religião que não consegue aplacar as dores da alma, os conflitos existenciais, percebendo os sintomas que a proposta religiosa trazia para a alma. Ela vai falar também da influência das guerras e do pós-guerra para essa busca aumentada de prazer, porque era um sofrimento tão alto na guerra e com uma série de castrações e privações, que vai ter uma influência com um efeito rebote também em prazer, não só na questão da sexualidade, mas também das drogas. Tanto que logo depois de guerras mais marcantes para a humanidade, nós temos um aumento extraordinário do uso de drogas, né? Não só durante o período da guerra, mas principalmente as crises da toxicomania nesse sentido. Então, nós caminhamos para uma liberação, mas uma liberação irresponsável, ocorrendo em países da Alemanha, vai ocorrer nos Estados Unidos, vai ocorrer em alguns na França, né, onde nós começamos a ver essa realidade que começa a ser, continua sendo compensada por uma realidade de perturbação. Nesse sentido, o que é que ela fala em termos psicológicos, né? Que eu posso viver, sim, essa sexualidade com base no instinto, mas quando ela é desconectada da afetividade, ela vai gerar clichês que vão ser instalados, os complexos, né, porque são experiências muito fortes na alma e que vão perturbar o ego, gerando culpa, e como está no nível muito instintivo, ela não gera uma conexão com o outro, gera ao contrário, a proposta vai gerar um desinteresse. Em vez de eu ter uma relação sexual e me interessar pela pessoa, na realidade eu pratico essa sexualidade e logo depois acabou, porque eu já tive meu gozo, então me desinteresso daquela realidade. Então não gera uma conexão, fica uma descarga, uma catarse, onde muitas vezes eu vou experimentar uma relação de culpa comigo mesmo, de desvalia, desqualificação do meu corpo, e um desinteresse pelo outro, não gera um vínculo, né, dentro dessa realidade. Aí ela começa a fazer uma avaliação que vai caminhar para esse terceiro movimento aí que a gente vai aprofundar. Então, Daniel, é impressionante como nós vemos um movimento coletivo, né? Tá bem pautado, assim, tá bem claro, né? O movimento vem ali do século XVIII, século XIX, particularmente, isso avança. Nós estudamos um pouco aí as questões sexuais no final do século XIX, começo do século XX. Nós vemos na Europa, particularmente, uma intensa liberação sexual, evidentemente a mulher precisando libertar-se, né, faz parte desse processo também. A revolução sexual vem com a liberação feminina, de sair debaixo da asa do patriarcado, do homem, daquelas injunções restritivas que a mulher tinha, e tudo isso vem junto, né? E nós entramos, quando a gente chega no século XX, depois da Segunda Guerra, logo em seguida veio o movimento hippie, esse movimento pendular, que daí vai, porque no Brasil, particularmente, pelo menos eu acho que eu lembro, ouvi, tinha na década de 50, 60 uma repressão forte, né? Era muito, na década de 70, não se falava desse assunto, como eu disse, não se conversava sobre isso. Então, o hippie, os movimentos da década de 60, ali 68, aquele negócio de rasgar sutiã, tudo traz para um outro lado do pêndulo de novo, né? O pêndulo ele vai e volta. Então, vem a Idade Média, aí vem a liberação do século XIX, começo do século XX, aí tem uma repressão de novo, aí, só que são movimentos coletivos menores no tempo, percebe-se que são menores, e pega uma geração, às vezes. Então, uma geração ali da década de 50, 60, reprimida, depois vem, pega mais ou menos a minha geração ali, libera, agora nós vamos ter com um pouco uma repressão, se não tomar cuidado, né? Se nós não tomarmos cuidado para segurar esse pêndulo. Então, hoje nós estamos vendo essa questão da culpa, né? Isso está muito forte. Eu imagino que o Daniel esteja vendo em consultório, eu também tenho visto no consultório essa situação, ou nos centros espíritas de atendimento fraterno, a frustração de homens e mulheres, porque estão tendo aquele relacionamento sexual perigoso, né? Sem ter um encontro, né? O Espírito Camilo fala, lá na obra Desafios da Vida Familiar, ele fala sobre a questão do complemento psíquico que deve ocorrer, que advém do encontro, da conversa, da troca de ideias, da afinidade
de sonhos, da parceria, né, da convivência emocional mais fraterna, que daí advém a comunhão psíquica e sexual prazerosa, que traz toda aquela situação gostosa sem ter culpa depois. E os encontrinhos, os chamados contatinhos, que está muito em voga hoje, né, acaba levando a uma frustração, que a pessoa fica por lado. Quem é essa pessoa? Às vezes vem de uma noitada, uso de droga, de bebida, e que acaba gerando uma frustração enorme. E isso não é liberação, isso não é ter prazer, isso não é viver, como diz a Joana de Ângeles, né? Acaba a pessoa entrando no círculo vicioso de culpa, depois foge da culpa para o álcool, aí foge para a droga-adição, aí foge para outros transtornos obsessivos compulsivos, né? Alguns fogem para a pornografia virtual, que é um vício perigosíssimo, que afeta mais de 2,5 bilhões de pessoas hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde. Eu pesquisei recentemente. Então, 2,5 bilhões de pessoas é muita gente. É perigosíssimo, porque fica nesse pêndulo, né? Vai para uma liberação. E a proposta da nossa mentora é justamente sair desse ciclo vicioso, de ter o gozo, ter o prazer, mas dentro de um processo de construção emocional, de construção psíquica, espiritual, tudo junto e misturado, porque é possível. Embora ao longo desses movimentos coletivos não tenha sido feito esse encontro, assim como não é feito ainda o encontro entre a ciência e a religião, que o Espiritismo se propõe a fazer. Por isso a importância das observações que o Daniel está fazendo, porque propõe um encontro da vivência religiosa, da vivência espiritual, da parceria emocional com o gozo, com o prazer sexual. Não são excludentes, muito pelo contrário, são inclusivos. Só isso aí, Daniel. Essa conexão, né, entre essas várias frentes espirituais que o Marco trouxe, ela é muito importante. E ela vai começar a ocorrer em termos coletivos para nós com a proposta de Freud, né? Quando ele começa a impactar a realidade vitoriana, que era muito puritana, a mulher não podia falar de sexo, o sexo não podia ser falado socialmente, e Freud vai trazer como essa energia era importante para a psicologia humana, no sentido de gerar psicopatologia e, ao mesmo tempo, de proporcionar a própria criação da cultura a partir dessa força, que as produções criativas da humanidade estavam ligadas aos processos de educação dessa força e do bom direcionamento dessa força. As conquistas de Freud foram extraordinárias para a compreensão, em termos das neuroses sexuais, para compreendermos a importância de bem direcionarmos e termos consciência dessa energia em nós, para que pudéssemos, compreendendo essa vivência no direcionamento do amor, produzir a nossa cultura em ideais elevados, né, como a Joana vem colocando, e, ao mesmo tempo, gerar uma saúde psicológica para nós, nesse sentido, sem perder a conexão com a vida. Porque quando eu opto, por exemplo, na proposta dela pela sublimação, a sublimação é a canalização de uma energia sexual e que vai cair num social, porque o que eu produzo na proposta da sublimação, ele não só vai ser um benefício para mim, mas que outras pessoas também vão poder utilizar, como uma criação científica, uma obra de arte, um ideal nobre, um projeto social, que é a proposta da sublimação. Ou seja, sublimar, no conceito que Joana traz, que se aproxima da proposta do Freud, é eu ter um gozo a partir dessa energia e que ele vai transcender a minha própria personalidade, alcançando um valor social para aquela realidade que se apresenta em termos de energia. Quando isso ocorre, Freud vai trazer essa proposta como uma proposta de evolução, como uma proposta de ampliação da energia sexual, que aí nós vamos entrando aí definitivamente no capítulo, quando ela começa a apresentar essa realidade. Quando Freud traz esse movimento, né, do entendimento das psicopatologias que tem base na energia sexual, vai ocorrer, como o Marco trouxe, o movimento hippieísta, os pós-guerras, né, que é um outro movimento
que vai se dar em torno ali da sexualidade, onde tínhamos a proposta do faça amor, não faça guerra, entendendo esse amor como pratique, né, essa sexualidade. Nós caímos ali dentro daquela realidade, mas é um momento em que também a psicologia vai entrar, começam já a surgir o pensamento espírita em torno dentro dessa realidade, no qual vai dar uma avaliação mais lúcida a respeito dessa proposta, para que possamos sair desse excesso bipolar que nós estávamos transitando ao longo da história. Quando essa proposta acontece, nós começamos a direcionar os nossos valores sexuais agora com o explodir dessa revolução sexual, onde chega a pílula anticoncepcional, né, como o Marco trouxe dentro daquela realidade, a possibilidade das experiências de gênero, a homoafetividade vai sendo mais aceita socialmente dentro dessa realidade, né, onde nós temos todo um movimento nesse campo, onde a sociedade começa a integrar essa realidade, tentando fazer uma alteridade entre o masculino e o feminino e o espectro que liga essas duas forças, né, dentro desse sentido. A sublimação, dentro do que o Daniel colocou, é fantástico. Quando a gente traz alteridade em relação às polaridades, né? A pergunta que se fazia antigamente, eu gosto sempre de trazer essa reflexão em relação ao tipo para ver como nós estamos evoluindo, porque muitos companheiros, pessoas que tinham opções sexuais que saíam da normatividade, né? Eles acabaram, e aí, o que faz? Como ajudar como essa pessoa vive? Então, hoje nós temos essa possibilidade de estar discutindo essa questão dentro de uma proposta onde a Joana nos coloca a função sexual como mais uma função do ser humano e não a única e principal função, o foco. Eu tenho que ter relação sexual todo dia, eu tenho que obrigatoriamente ter essa relação durante tantos dias, eu tenho que efetivamente procriar, eu tenho, quer dizer, foge desse círculo e coloca como mais uma função e oferece um espaço, por ser uma energia criadora, uma energia básica, né? Uma função básica, que eu possa sublimar, que eu possa ter ações efetivas que me permitam transformar essa energia, canalizar e direcionar para outros eventos, outras ações que me trazem o mesmo prazer e satisfação que o ato sexual traria. Isso é fantástico, quer dizer, é uma proposta, como diz o Daniel, né? Sair desse pêndulo, dessa bipolaridade e entender a energia. E agora eu quero usar para a procriação e para o prazer sexual. Agora eu quero usar numa outra atividade artística, física. Tem pessoas que conseguem sublimar porque é um excelente esportista, tem pessoas que conseguem sublimar porque são devotados à atividade religiosa, se encontram na atividade, vamos dizer aí, o Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, que são exemplos de sublimação da função sexual, porque viveram para a atividade religiosa, aproveitaram a energia sexual com a questão mediúnica e sublimaram outros santos de outras religiões, budistas, várias pessoas que nós ouvimos falar que conseguiram fazer a sublimação. Então, a Joana vem trazer para nós, aí depois que o Daniel vai puxar a partir daí, como fazer essa sublimação. Eu citei alguma coisa aqui, mas tem outras coisas para nós podermos finalmente sublimar essa função e ter essa possibilidade de usá-la de acordo com a inteligência que o espírito é dotado e com o livre-arbítrio que lhe permite fazer as escolhas. Só isso, Daniel. É muito importante, né, a proposta da Joana, porque ela não traz uma proposta idealizada, né? Assim, que eu estou agora nessa fase do meu desenvolvimento espiritual e agora eu vou cortar toda a atividade sexual para viver essa sublimação. Isso vai gerar um impacto. Eu tenho que ter um ego próprio para poder fazer esse processo. Ela vai deixar bem claro isso no capítulo, que não adianta castrar ou inibir de imediatos, porque vai fazer patologia, né? Nas neuroses freudianas, como o próprio Freud trouxe. Fazer essa castração a partir de processo de mecanismo de defesa, de culpa,
vai gerar um adoecimento muito pior do que praticar a própria sexualidade em si, que seria muito mais saudável dentro dessa realidade, vivendo isso com equilíbrio. Para que nós iniciemos essa proposta de sublimação, ela vai colocando pontos chaves importantes para chegar nesse fator ideal de evolução espiritual, que vão ter duas frentes, ela coloca, né? É uma caminhada, onde eu saio do ponto do entendimento que eu tenho essa força, eu preciso reconhecer essa força, e vou começar uma caminhada. A primeira proposta dela é praticar essa atividade em termos de sublimação sempre conectada ao afeto, para que ela não seja unicamente instintiva. Ou seja, eu estar com alguém, tendo uma troca consensual, onde há um afeto pelo outro, que não seja somente para satisfazer uma demanda instintiva, compulsiva de minha parte, ou da parte daquele que vivencia aquela realidade. Mas ela traz uma outra análise importante. Não basta ter só um afeto. Esse afeto não pode ser um conflito. De eu buscar uma relação sexual e ter um afeto pelo outro por medo, né, que ela coloca aqui várias questões, por sentimento de culpa, por medo de ficar sozinho, porque a sexualidade ela trabalha em favor desses conflitos também. Então, na realidade, é fazer uma autoanálise para começar essa jornada de sublimação, conduzindo essa sexualidade a partir do self, de um núcleo superior que vai ser direcionado por sentimentos positivos. É o primeiro passo aí que ela coloca para caminhar na direção dessa realidade. Quando nós buscamos vivenciar essa sexualidade a partir de um núcleo afetivo positivo, isso começa a restringir a nossa experiência, porque não tem como amar 10 mulheres, 10 homens ao mesmo tempo, dentro dessa lógica. Ou seja, eu vou conduzir, eu vou caminhar para uma troca onde eu vou formar um casal, né? Onde eu tenho um casal ali para poder organizar a minha sexualidade em termos afetivos. Ou seja, eu começo a manter uma troca de forças sexuais, energéticas e afetivas com outra pessoa, onde a pessoa me alimenta e eu alimento essa pessoa, organizando o campo da sexualidade em termos afetivos e instintivos. Ela propõe isso, o Emmanuel propõe isso no Vida e Sexo, na obra dele, quando nós vemos as instruções dele nesse sentido. Quando nós por escolha, por um direcionamento amoroso da nossa energia, tendo uma troca, isso já é um sacerdócio ali, já é uma sublimação dessa função, onde nós estamos abrindo mão das imposições instintivas, direcionando a um possível desgoverno que possa ocorrer. A partir daí, essa sexualidade começa a se organizar na direção da sublimação, mas não no sentido idealizado, eu vou ter que virar um santo, não vou ter sexo mais. Ela não traz isso, não é essa a realidade. Mas que eu possa praticar com educação, que isso já vai ser um caminho para a educação desse processo e um primeiro estágio da sublimação. Vou abrir para o Marcos para ele também contribuir. Daniel, muito importante essa questão do pêndulo, novamente, né, de o núcleo afetivo e ir construindo essa afetividade nesse processo para nós não incorrermos o mesmo erro de castrar, né, de cair na castração, e nós precisamos tomar cuidado, e a doutrina espírita é libertadora, né? E o capítulo que nós estamos estudando é atividades libertadoras. A sublimação, nesse caminho que o Daniel colocou, com o núcleo afetivo, é para nós nos libertarmos. Evidente que nesse processo, aí eu faço um adendo, nesse processo de construção do núcleo afetivo, né, de convivência com a pessoa, eu estou trabalhando também o meu egoísmo, porque relacionamento é entrega. Então, tem abertura de espaço, tem abertura de conexão, tem perda, tem dores, tem frustração. Então, não adianta eu ter medo de enfrentar essas coisas, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte da nossa construção, faz parte dos reencontros que estamos tendo na vida, pelas reencarnações, as pessoas, os espíritos vão chegando à nossa vida, porque precisamos o reajustar, isso faz parte, está lá em O Livro dos Espíritos. Então, essa construção do núcleo afetivo, muita gente, às vezes, foge dessa construção, talvez para alimentar o ego, para não abrir espaço para o outro, para alguém,
você ter casal, você conviver com o outro, significa abrir o espaço de alguma coisa, né? Você acaba não sendo dono de tudo que você está acostumado. E tem muita gente que tem dificuldade. E nessa dificuldade de ser um pouco menos egoísta, um pouco mais fraterno, mais solidário, mais capacidade de conviver, acaba alimentando o pêndulo, porque daí se fecha e aí torna-se um processo de novo doentio, vicioso, um círculo vicioso. Então, eu queria só chamar a atenção dentro desse processo de construção do núcleo afetivo, o quanto é importante eu entender que as pessoas são imperfeitas, porque eu também sou imperfeito, que estamos num planeta imperfeito de provas e expiações, que os relacionamentos, esse núcleo afetivo, essa construção é imperfeita, tem situações difíceis em que eu preciso entender, eu preciso ter paciência, eu preciso analisar, e essa autoanálise que o Daniel fala é muito importante, para eu entrar nesse processo com lucidez, com equilíbrio, não criando altas expectativas para não se frustrar, mas também não entrando com alta dose de pessimismo que vem de experiências frustradas, porque a proposta que estamos trazendo é uma proposta de construção de um núcleo afetivo como base para a sublimação da função sexual que a mentora traz. Só isso aí. Essa construção desse núcleo, né, que é esse treino bem direcionado da relação com o outro, né, que é o outro que nos interessa, onde é a parte que nos complementa num nível hormonal e energético, né, dentro dessa realidade. A Joana vai dizer que caminhando, né, para esse processo, a construção dessa sexualidade afetiva, né, direcionada para essa realidade de equilíbrio, que vai permitir compartilhar, né, e repartir com o outro, em detrimento, quando a função instintiva, quando ela fica mais instintiva, de gerar uma extroversão da minha energia sob a inibição da energia do outro. Né? Quando eu faço nas bases do afeto, eu vou compartilhar e repartir com o outro tanto a questão do prazer físico quanto também emocional, sem essa extroversão que subjuga o outro nas minhas fantasias. Porque a sexualidade, ela é todo um mundo de fantasia num circuito fechado na minha cabeça, dentro da minha alma, e que nesse circuito fechado eu vou projetar ele no outro, tentando essa satisfação. Então eu vou impor a extroversão das minhas fantasias sobre o outro, o que não vai garantir um equilíbrio dessa energia, porque eu não enxergo o outro, não há empatia. Então, dentro da lógica mais instintiva, o outro passa a ser um objeto. Ele passa a ser uma meta de finalidade de prazer, onde não há essa troca e treino de afetos dentro dessa realidade. À medida que o indivíduo ele vai pulindo afetivamente, né, a função sexual, caminhando para essa organização, contendo, sem castrações, sem perturbações, sem inibições neuróticas desse processo, ao mesmo tempo entrando em contato com os conflitos do ego, para que ele não descambe para os processos dos conflitos sexuais, mesmo estando em uma relação harmônica, o amor vai surgindo dentro dessa realidade. Então a psique, dando vazão, com contenção a essa energia, ela começa a se preparar para uma próxima etapa, que seria uma etapa mais iluminativa, que ela vai dizer que é realmente o ponto do capítulo, que é a sublimação no conceito total dela, porque eu vou ter um gozo que se afasta das metas sexuais originais, e que é um gozo que vai me trazer um gozo no outro nível, um gozo mais sutil dentro dessa realidade, onde eu vou ter uma produção que vai fazer bem a mim, mas também para o social, né, dentro dessa realidade no conceito freudiano, e que ela também dá o nome de transmutação, que seria uma proposta na qual eu estabeleço metas, valores ideais, e que vai beneficiar, essa energia vai me beneficiar enquanto espírito imortal, transcendendo a minha psique para valores mais nobres. Né? Aí eu tenho um ganho. A transmutação ela tem uma pegada mais pessoal. No caso da sublimação, eu tenho o pessoal e o social, porque produz cultura no conceito freudiano.
Na transmutação, eu vou estar transmutando, me libertando dos tacãos dos instintos, das forças instintivas. Então, eu tenho um ganho ali um pouco mais pessoal. Então, ela começa a traçar, dentro dessa proposta da sublimação e da transmutação, uma proposta no nível muito mais simbólico, menos literal, que vai se afastando do instinto dentro dessa realidade, e ela começa a tecer uma lista de questões aí no capítulo que vão evidenciar que nós estamos caminhando para essa mudança da energia para um campo mais simbólico que se afasta das estruturas sexuais instintivas originais. Como que segundo ela, como que isso vai ocorrer? Como que eu posso fazer esse movimento? Depois dessa proposta de contenção e educação, de contato, de me libertar dos meus conflitos sexuais que são são reencarnatórios, eu venho arrastando eles, tornando-os conscientes, eu posso começar a fixar altos objetivos existenciais, canalizando a energia para esses fatores. Eu vou começar a colocar muita energia, muita libido na construção de ideais, onde eu vou gastar muita energia com isso. E ela fala que isso não vai ser fácil, não é fácil de fazer, porque tirar a psicologia de dentro dessa força instintiva milenar que a gente construiu vai exigir grande cota de renúncia e exercícios constantes para que esse processo ocorra. Então, a energia vai transcender, começando a fixação de altos objetivos espirituais, a construção de ideais, ciente que nós vamos começar um grande processo de renúncia dessa vivência para que essa energia comece a transcender para outros lugares na direção de uma psicologia mais sensível, não é, Marco? Então, isso que você falou, esse esforço que ia ser feito, milenar, né? Eu me lembrei da Maria de Magdala, né? Que é um exemplo de sublimação e muito rápida, né? Porque quando ela encontra Jesus, ela encontra as respostas que ela estava buscando das 7 encarnações que ela se prostituía. Então, naquele momento, ela estava pronta para entender as propostas. Então, ela sublima e transmuta ao mesmo tempo com muito esforço. Não vamos nos esquecer que ela foi rejeitada pelos apóstolos, ela foi abandonada pelos apóstolos. Ela fica sozinha com os leprosos para cuidar, contrai a lepra, né? Então, ela teve que ter um esforço tremendo. Ela recebeu propostas para voltar à prostituição, para voltar. Então, esse esforço. Eu estou pegando um exemplo evangélico porque é alguém de referência. É uma história de vida prática que mostra para nós. Trazendo para os dias atuais, esse esforço, essa renúncia, vai exigir de nós, e no nosso dia a dia, porque nós temos filho para cuidar, tem profissão para cuidar, conta para pagar, que as pessoas devem estar falando isso aí agora. Tá, e daí? Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Né? Qual a proposta de vocês? É isso que o Daniel falou. A proposta é que é difícil mesmo. O João de Andes deixa claro. É necessário um esforço muito grande para nós, convivendo com as atividades diárias, fazermos esse processo para sublimar e transmutar a energia sexual. E ninguém está dizendo que nós vamos terminar agora, né? Nós temos várias encarnações para nós fazermos esse processo. O caso da Maria de Magdala é um caso que, na verdade, só foi finalizado séculos depois, quando ela vem no corpo de Santa Teresa d'Ávila, quando aí sim ela finaliza esse processo, mais ou menos 1.100, 1.200 anos depois do encontro dela com Jesus. Nós nem encontramos com Jesus ainda, né? Quer dizer, nós temos ainda mais 1.200 anos pela frente. Então, é um processo difícil, é um processo que precisa ter começo, e eu acho que a proposta da Joana de Anjos nesse texto, justamente é nos colocar diante desse desafio para nós começarmos a nossa jornada. Quando isso começa a ocorrer, né, como o Marco traz o exemplo da Maria de Magdala, cada psique experimenta isso com tintas muito pessoais. O ego precisa estar pronto para começar a fazer esse processo. Uma questão importante que a Joana vai dizer é que isso não é sofrer. Não é um ato de masoquismo e castração. Essa sublimação é uma proposta
de renúncia consciente que transcende os conflitos de natureza sexual neurótico. É uma escolha na qual o indivíduo vai, a partir de um esforço consciente, começar a direcionar essa energia sem fugas, sem processo de culpa, de condenação, de inibição, sem repressão inconsciente geradora de sintoma. Então, não é um sofrimento masoquista. Isso é muito importante. Dentro dessa autoconsciência, o indivíduo vai começar a direcionar por escolha essa realidade, libertando-se das forças gigantescas do instinto. Isso vai gerar uma fusão do masculino com o feminino, gerando uma nova estrutura de personalidade que vai começar a se aproximar da personalidade de Jesus. Que é essa fusão da ânima e do ânimos dentro dessa realidade. Começa a ocorrer uma canalização mística, que essa energia ela nunca pode ficar parada. Fazer a sublimação não é parar a energia, parar de viver ela vai ser vivida misticamente em outros níveis. Misticamente nos ideais nobres, nos objetivos, na proposta de não realmente mais praticar essa sexualidade como ela coloca, é uma forma de viver isso misticamente, direcionando para potenciais criativos, como na meditação, quando nós vamos ter a canalização para trabalhos até científicos ou doações extremas, onde essa energia vai ser canalizada, na entrega dos trabalhos mediúnicos, né? A partir do momento em que o indivíduo vai exercitar principalmente a psicofonia, a troca com o outro, onde vai precisar atender muitas pessoas mediunicamente ou alguma atividade tendo uma troca afetiva com várias pessoas no nível não sexual, ele vai poder começar a superar o exercer dessa sexualidade, indo para um nível mais sutil, entrando em processos de criatividade. Ou essa energia ela pode ser vivida como um gozo, mas vai ser um gozo místico. Ele vai ser um gozo onde não necessariamente, às vezes, eu vou precisar de um outro, ou se tiver o outro, vai ser bastante espiritual, vai ser uma troca muito espiritual, onde eu vou ter, por exemplo, nos sonhos, eu vou ter a liberação do gozo êxtase, eu posso ter um sonho e ter um êxtase sexual no sonho, sem necessariamente ter uma relação sexual, onde eu faço uma catarse da energia e meu organismo se acalma, meus hormônios se acalmam, sonhando. Onde no sonho eu tenho essa liberação e aquilo se acalma. Ou na própria meditação eu consigo acessar essa sexualidade no nível altíssimo, controlando aí nos níveis de meditação que é fora do comum, onde o indivíduo vai conseguir dar vazão sem necessariamente estar com o outro. Isso gera uma satisfação. Então eu vivo a sexualidade não no nível narcisista, porque eu não estou falando de uma fantasia autocentrada, mas eu estou falando de uma catarse espiritual no nível bastante místico de liberação das pressões instintivas no nível consciente, porque o instinto e as questões narcisistas são conflitos inconscientes, e eu vou estar vivendo essa sexualidade, fazendo a catarse disso, ou eu vou estar gastando essa energia sempre de maneira dinâmica, com uma troca muito ativa com a vida, com as pessoas, com o trabalho, com os ideais, fazendo com que essa energia nunca pare, porque se ela parar, a gente neurotiza nesse sentido, né? E ela vai dizer que fazer isso é uma terapia para quem pratica, é uma terapia sexual, que vai libertar, ampliando aí, chegando à proposta final dela, que é ampliar a capacidade de amar. Quando o indivíduo consegue realizar esse processo, vai gerar uma ampliação da capacidade de amar. Não é, Marco? Como é que tu vê aí esse caminho final nosso? Esse caminho final, ele fica muito claro, essa capacidade de amar e a possibilidade de transmutar, né? Você falou, eu citei a Maria de Magdala, e você trouxe a questão do ego estar pronto, né? E o ego também tem que estar pronto para mudar o condicionamento que nós temos de milênios e aprender a amar. Entender que o amor é possível, né? Nós estamos, vamos dizer assim, com a baixa autoestima espiritual, faz muito tempo que eu tenho pensado nisso, que nós vimos de processos de recuperação espiritual. Às vezes eu me pergunto se a minha baixa autoestima espiritual não está me afetando. Eu preciso, né, levantar um pouco, confiar um pouco em mim e saber que eu tenho a possibilidade de amar. Ainda não o amor como nós gostaríamos ou como Jesus nos amou, né, de forma incondicional e intensa, plena. Mas eu já posso amar. Então eu posso modificar essas energias, trabalhar essas energias. Eu já estou nessa condição.
talvez o meu ego já esteja chegando. O fato de nós estarmos aqui hoje, aqueles que estão assistindo o vídeo, vão estar conosco no nosso debate, nos parece que nós já entendemos que estamos em condições, nós já queremos modificar esses condicionamentos milenares, nós já estamos querendo transmutar, a gente já sofreu bastante, já fez escolhas equivocadas na área sexual, já teve consequências, nós já demos plug para os nossos inimigos espirituais, né, conectar a tomada em nós com prejuízos para nós, né, cada um tem a sua história, mas a verdade é que nós estamos já quase entrando na fase de poder fazer essa sublimação, essa transmutação. E vale a pena, porque, como diz o capítulo, nós estamos chegando por fim, né? Como diz o título do capítulo, são atividades libertadoras. Basta nós termos um pouquinho de vontade, educar a vontade que nós discutimos a semana passada, para nós podermos também fazer esse processo de sublimação e passar a ter nas mãos a liberdade de escolha exercendo o livre-arbítrio. Agora eu vou entrar num relacionamento, eu vou construir um relacionamento, eu vou ter o prazer sexual, atividade sexual, ou agora eu quero trabalhar nesse campo, ou eu vou fazer as duas coisas juntos, mas viver pleno. Eu achei fantástico, para fechar a minha participação aqui, quando ela fala de atividades extremamente simples, né? Contemplação da natureza. Às vezes nós não damos atenção para o dia, para o sol. Eu estava olhando aqui o céu azul, o sol maravilhoso, o pássaro cantando, né? São coisas importantes. Ver uma manifestação artística, uma exposição artística, uma dança, uma apresentação de uma orquestra, um teatro bem feito, de cultura, tudo isso são coisas simples que nós temos ao nosso alcance dia a dia. E o simples intercâmbio emocional, não precisa beber, usar droga, conversar, sentar para tocar uma conversa, um dedo de prosa, como diz o mineiro, né? Vamos ter um dedo de prosa, às vezes 1 hora e meia de dedo de prosa, isso tudo é muito importante. Deixando como contribuição, eu morei muitos anos no sul do país e vindo do Rio e de São Paulo, originalmente, quando eu cheguei no sul, me fez uma diferença, depois, muitos anos depois, eu fui saber, o dedo de prosa na roda de chimarrão. O quanto aquilo, né, tinha um conteúdo emocional, trocar conversas, ideias, de uma forma fraterna, né? Os cafés, depois as atividades espíritas, tudo aquilo vai tendo um componente emocional muito forte e nos leva a sublimar e transmutar essa função. Eu achei muito importante essa abordagem, Daniel, queria dizer a você que foi muito importante e termino dizendo, tudo isso faz parte do nosso processo terapêutico e é importante nós enfrentarmos e isso vai nos trazer muita paz. Só isso aí. Maravilha, né? O Marco fecha aí com essa proposta dela do simples, né? Do contato com a natureza, a arte, a cultura, o trabalho, a troca afetiva nos trabalhos sociais que o Marco trouxe, a entrega ao trabalho como proposta de canalização. Lembrando que na base de toda essa proposta da sublimação está a educação do pensamento, na qual nós educamos a função do pensamento, evitando fantasias excessivas que vão ficar nos estimulando, educando a mente, canalizando bem, começando, né, o governo das emoções e dos impulsos a partir desse pensar equilibrado, desse pensar com harmonia, a partir de uma lógica que vai nos conduzir inevitavelmente a algum momento essa realidade da sublimação.